subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus, louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. São 912 inscritos aqui no nosso canal. Você que está passando aqui pela primeira vez, identifico-me como sou o pastor Edivaldo Pereira e aqui você está no canal Rascunho DVD. Nesta programação estaremos comentando a lição de número 3 da classe dos jovens. Estamos estudando sobre a pessoa de Davi e seus feitos, seus ofícios, né? Davi, de pastor de Israel, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio à adversidade da vida, né? Uma emblemática personalidade da Bíblia, uma das mais conhecidas, que está registrado nas Sacrossantas Escrituras, né? E nós vamos trabalhar hoje, né, na lição de número 3, que tem como título O Matador Davi, o Matador de Gigantes, né? Conta-se que Davi matou mais de um gigante, e assim sucessivamente. Então nós vamos trabalhar isso aí, descrever o contexto da batalha entre Davi e Golias, destacar a relevância da confiança em Deus e sensibilizar o jovem cristão sobre os desafios do mundo atual, né? O comentarista ele colocou uma espécie de um mapa aqui, um gráfico, né, que fala os altos e baixos da vida de Davi, né? No versículo de todo o capítulo 17 e vários outros textos em crônicas, enfim, vai fazer essa tratativa, né? E assim sucessivamente. Aqui nessa lição nós temos dois personagens envolvidos, o matador de gigante, o Davi, e é muito falado sobre Golias, né? Davi confia em Deus e enfrenta os insultos de Golias. Matou os gigantes. Na vida cristã também devemos matar os nossos, na vida também temos nossos desafios que venceremos mediante a fé no Senhor Jesus, tá certo? Então os israelitas estavam prontos para a batalha, né? Quem era Golias? De onde provém Golias? Quantos gigantes Davi e sua equipe, seus guerreiros mataram? Tá certo? Estas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho da EBD. Tá certo? Portanto, não perca. Se você já é inscrito, ative o sininho para não perder as notificações e as demais lições. Tá certo? Muito bem. No texto principal, no texto bíblico, nós vamos encontrar 1 Samuel, capítulo 17, versículo 13 até o versículo 16, que nos diz, e o versículo 20, o versículo 23 e versículo 24, diz assim: E foram os três mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram o nome desses três filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os três maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-os e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam à peleja. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temia grandemente. Aqui nós nos deparamos com um desafio de que um gigante ali famoso estava desafiando o povo de Israel, né? E nós vamos encontrar aqui,
que no capítulo 17, dentro dessa questão, nós vamos ver Davi entra nessa história, não é? Ele entra ali, não era o pretendido, não era o escolhido para ir para a guerra, mas ele se colocou na presença de Deus e ele citou isso, né, que o gigante viria com coisas materiais, mas ele ia até ele em nome do Deus de Israel, tá certo? O primeiro tópico da lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é tempos difíceis. Segundo tópico, alguém que sabia em quem confiar. E o tópico número 3, lição 3, o jovem cristão e sua luta contra o mundo, né? Contra o mundo. Aí nós vamos observar as demandas dos nossos dias, né? As guerras que temos ao longo do tempo e dos nossos dias, né? Propriamente dito. Então veremos, né, no que vamos observar. A história de Davi e Golias que se passa dentro desse contexto em que o povo de Deus, o povo de Israel, né, estava em guerra contra os filisteus, né, e podemos observar que é necessário observar que o texto nos mostra o cenário de um soldado filisteu está à procura de alguém capaz de derrotá-lo, né, e assim dá por vencida a batalha. Então é necessário que Davi entre. Nesse cenário que Davi entra, um jovem pastor de ovelha que vivia para trazer mantimentos para os seus irmãos, que vinha para trazer, o trabalho dele era esse, né? Sempre vinha trazer comida quando o povo estava no campo de batalha ali. Aí, quando ele ouviu os insultos, ele não suportou os insultos de Golias, né? E ele vinha trazer, era um jovem pastor, trazia alimentos para os seus irmãos mais velhos que estavam no campo de batalha, amando do seu pai Jessé. Dentro desse contexto, nossas vidas também, nós temos muitos desafios. Deus, através de oportunidades e circunstâncias, que exige de nós uma condição de muitas vezes que não temos, né? Deus, através de oportunidades e circunstâncias, que exige de nós em uma condição que muitas vezes não temos, seja física, emocional e até mesmo espiritual. Somos levados a constantemente esse desafio que nos faz questionar a nossa capacidade de servir ou até mesmo de fazer parte de um determinado grupo, né? Com isso, na nossa cabeça é muito mais fácil, na maioria das vezes, ficarmos acanhados e receosos de nos envolvermos em algo que está sendo feito. A vida de Davi começa nos ensinamentos em que Deus escolhe pessoas improváveis na sua obra. No chamado de Davi, fica claro que a idade, a experiência, a condição social não fazem parte dos critérios de Deus dentro desse conceito, né? Fica claro isso. Não faz parte do critério de Deus para escolher para servi-lo. Ou seja, segundo esses pensamentos, somos levados a pensar porque de estarmos aonde estamos, porque sermos escolhidos por Deus, como a nossa condição diante de nós mesmos é proposto que encaixe nos planos dele. Então, com isso, a mente, e com isso em nossa mente, jovens, podemos observar que nós temos 3 formas de lidar com essa condição de pecador diante de uma remissão ou de uma missão tão importante, né, que é dada por Deus. Primeiro, Deus muitas vezes nos chama para a batalha que naturalmente perderíamos. Temos que ter isso em mente. Versículo 33 e versículo 30, até o versículo 37 do capítulo 17 de 1 Samuel. Né? Quando Davi chega ao campo de batalha, ele se depara com a situação que estava acontecendo ali. Né? Naturalmente, ele se sente incomodado com tudo. Isso é um fator natural. Então, ele busca uma forma aí de ser o agente que tiraria uma solução, que teria uma solução melhor. E nós vamos observar que ele estava procurando uma solução para o conflito, porém de forma igual
todos nós pensaremos que essa batalha já estava por vir e seria um mínimo injusta, né? Dado uma discrepância entre Davi e Golias. E são em situações como essas que nós normalmente paralisamos, né? E achamos que tudo está desfavorável a nós e que por nós não tenhamos vontade. É que por mais que tenhamos vontade, isso nos basta, isso não basta, precisamos de algo mais. Por mais que tenhamos vontade, tenhamos disposição, mas tem coisa que às vezes não basta só isso, precisamos de algo mais. Dentro dessa proposta, vamos observar que aí Davi nos ensina uma lição, né? A primeira lição é: apesar das nossas lutas, muitas vezes para nós parecem invencíveis, Deus nos leva por caminho que até mesmo sem percebermos nos preparam para algo grandioso nas nossas mãos, né? Nós grandiosos nas mãos dele. Então Davi não era um soldado, mas sabia que diante daquela situação conflitante, né, daquele desafio que estava à sua frente, né, podemos observar suas chances de vitória não eram muito esperançosas, né? Segundo, Deus nos chama para nos usar com o que temos e que somos. Deus nos chama para nos usar com o que temos e com o que somos. Então, meu jovem, meu irmão, minha irmã, não se preocupe. Se Deus te chamou, Ele garante. Agora esteja na posição, esteja temendo, esteja buscando. Aqui, uma das lições muito importantes que tiramos dessa história, né, bíblica, é que Davi confiou em Deus. Ele, independente do tamanho, que era improvável, no fator natural era improvável isso, mas Deus estava no controle. E Deus estando no controle, não existe tamanho, não existe empecilho. Se Deus estiver no controle, a vitória é certa, né? A terceira lição que nós aprendemos é: Deus nos chama para ser útil em uma obra que Ele é por Ele e para Ele. Deus nos chama para ser útil em uma obra que é por Ele e para Ele, né? Isso está no capítulo 17, versículo 45 a 47. Então, olhamos para a situação, podemos ver que ele se propôs a fazer, Davi se propôs a fazer. Então, tudo que ele se propôs a fazer, ele teve êxito, porque ele não se vangloriou em suas próprias forças. Ele não quis lutar com a força dos seus braços e suas habilidades, né, para vencer o gigante. Quando Davi reconhece que a luta estava prestes a enfrentar, seria maior que ele, que a luta que ele enfrentaria seria maior que todos os sentidos. Então ele recorre que é maior que ele. Ele não só Golias, mas também todo aquele que em qualquer situação que estaria Davi tinha consciência que ele servia e sabia de que qualquer batalha é em nome de Deus. Ele sabia que em qualquer batalha em nome de Deus não há possibilidade de ser perdida. Então Davi mostra que antes de qualquer preparo vale a submissão ao Deus que chamou para a batalha. Então pode ser preparado, pode ter milhares de pessoas ao lado, mas se Deus não chamou, você perde. Mas se Deus te chamou, você ganhará a batalha. Mesmo você precisa ser submisso ao Deus que fez os céus e a terra, submetendo-se à sua vontade, e a vitória é certa no nome de Jesus. E nós temos aqui como lição nesta proposta bíblica, nesse contexto da vida de Davi, nós temos: não despreze totalmente a sua história ou o passado. O seu passado, Deus é capaz de usá-lo por coisas importantes, para coisas importantíssimas ao longo de sua jornada. Então, primeiro, não despreze totalmente a sua história, não é? O seu passado, Deus não despreze a sua história, o seu passado, Deus é capaz de usá-lo para coisas importantíssimas ao longo da sua jornada. Segundo, não ache que você sabe fazer algo, que você é útil. Se prontifique.
Não ache que você é útil, mas esteja pronto, se prontifique. Não ache que você sabe fazer, que é útil, enfim. Não, fique na posição, fique pronto, porque se Deus precisar, Ele irá te chamar e te garantirá a vitória em qualquer batalha. Tá? Não temas, Deus é contigo. Terceiro, nós vamos perceber nessa situação de Davi e Golias, que somos capazes de enfrentar qualquer batalha, não por nossa força, mas porque tudo que fazemos que é sobre Cristo, em nós, é sobre nós, e não sobre nós. Tudo que fazemos é sobre Cristo em nós, e não sobre nós, tá certo? Então Davi nos ensina que a submissão a Deus, que é o dono da nossa história, o dono do tempo, Ele tem controle de tudo, sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. Nós aprendemos que Ele pode, que Ele que podemos, é nele que podemos ser úteis nas mãos de Deus, e que nos faz dos mais improváveis, grandes exemplos de fé, força e coragem. Então, dos improváveis é que Deus faz acontecer, E assim sucessivamente. Deus não precisa de mim nem de você, mas quer que nos usar para fazer a sua própria obra e para a glória, para a sua própria glória. Mesmo que isso para nós seja algo improvável ou humanamente impossível, deixa-se usado por Deus, moldado e ensinado por Ele, para que você viva e sirva com toda a tua vida e todo o seu coração, E assim sucessivamente. Podemos observar isso com muita clareza, Então, nos tempos difíceis, nós conheceremos aí, nesses tempos difíceis, cercado por todos os lados, dias que antecedem a batalha, Davi e Golias foram marcados por provocações. O exército dos filisteus se reunia diariamente para provocar o exército israelita, uma forma muito comum de disputa utilizada naqueles dias. Era o exército que ficava frente a frente, enquanto um valente de cada lado se posicionava para uma disputa solo. O vencedor dava ao seu exército o sabor da vitória ao perdedor. Então a humilhação e as baixas humanas e os materiais, e as derrotas materiais também. Ao ouvir o grito de Golias no vale de Elá, os israelitas tiveram muito medo. Capítulo 17, versículo de número 1, proposto aqui na lição, capítulo 17, versículo número 1. E nós observamos que dentro dessa proposta bíblica, quem era Golias? Quem era Golias? Ao ouvir tudo isso, não havia nenhum guerreiro, disposto a enfrentar o gigante. Então a derrota já se desenhava de forma constrangedora. Quem é Golias? Eu tenho aqui um dicionário que eu quero, além da revista, que já tem aqui um assunto importantíssimo. Então vamos para a revista primeiro. Golias é conhecido como guerreiro de Gate. Golias tinha uma altura aproximadamente de 3 metros, uma armadura aproximadamente extremamente pesada, um imponente capacete de bronze e uma lança que pesaria ou parecia um eixo de tear. Era a imagem da força humana desejada pelos mais habilidosos do exército da época, ou seja, era o símbolo da força que repousa sobre as competências humanas. Porém Golias, faltava algo: o soberano Senhor, o Deus que fez o céu e a terra. Então, o Deus soberano não era com ele. Ele tinha tudo que um guerreiro precisava ter, mas não tinha o soberano, o Senhor dos exércitos, E quando vamos observar isso em toda a proposta bíblica, vamos entender que o Senhor, Ele tem cuidado daquilo que Ele chamou, de quem Ele chamou. Então, Golias, quem era Golias? Era um guerreiro, tinha uma altura de 3 metros, conforme já dizemos, Então, porém, podemos ver que é símbolo de força, que repousa sobre a competência humana. Porém, Golias, faltava algo, ele não tinha o soberano com ele, o soberano Deus. Então, nós podemos observar
porque foram 40 dias de insultos, né? Foram insultos, provocações e muito medo entre os israelitas. Diariamente era lembrados da sua grande fragilidade. Então Golias chamava-os para o combate, para o embate, e todos estavam conscientes de suas dificuldades frente às provocações de Golias. Mais do que confiança da sua própria força, faltava também a Golias o entendimento de que a força verdadeira vem do Senhor. Salmo 18, verso 32. Quando confiamos em Deus, jamais seremos envergonhados, né? Aí nós temos aqui o terceiro subtópico, a bênção e a maldição, né? Quando vamos observar essa questão, dentro dessa proposta, essa bênção ou maldição, né? Podemos ver aí, Israel passava por tempos difíceis, o rei já não era mais alguém motivador, o povo já não tinha esperança de outrora, mas qual o motivo de tudo isso? Longe de um fato ou de outro, a verdadeira causa de tal situação repousava-se na más escolha. Saul escolheu não mais obedecer a Deus, o povo escolheu as referências carnais, aquele guerreiro que escolheu confiar no efêmero e perderam a esperança. Somos fruto das nossas decisões. Cada escolha é também uma renúncia. Ao escolhermos o padrão humano e negligenciamos o divino. Então, cada escolha para cada escolha, né, cobra o seu preço, né? E nos aproximamos de Deus, né? Nos aproximamos de Deus e somos agradecidos às bênçãos, suas bênçãos e a sua presença, né? Então, os filisteus escolheram Golias de Gade, provavelmente escondida dos Anaquins. Eles descendiam de Anaquins, que já que eles fixaram residência na cidade dos filisteus. Após ser expulso de Hebrom por Josué, Israel, contudo, não achava alguém que representava a nação, e bem também Yahvé. Finalmente Davi entrou em cena. Havia estado em Belém para ajudar o seu pai, para servir de emissário nos tempos oportunos. Embora Davi tenha sido enviado para a frente da batalha a fim de levar suprimento aos seus irmãos, ficou tão ofendido quanto com as maldições proferidas pelo filisteu que ele mesmo fez o voluntário para duelar com Golias. Tomou consigo uma funda e feriu o gigante, e em nome do Deus, e pela honra de Yahvé, né? Então Davi, portanto, mostrou desde o início seu zelo, o santo, porque devia ser zeloso do ungido do Senhor. Então era um rei guerreiro que se ajuntou a Deus contra todos que desafiavam a soberania de Yahvé, tá? O comentarista usou aqui um comentário de Eugene Merrill, né? Eugene Merrill, que é aqui lançado pela CPAD, um material muito bom, histórias de Israel. Temos outros aqui, mas o comentarista está fazendo referência, está reverendando esse material aqui. Esse material, nas páginas, ele faz uso das páginas 223 e 224. Né? Até marquei aqui ontem para poder fazer uso também, né? 223 e 224, né? Foi as páginas que o comentarista usou, né? E aqui na página 234 ele começa a tratar sobre o reinado de Davi. Propriamente, quem era o rei naqueles dias era Saul, né? Saul que era o rei naqueles dias, daquelas batalhas, né? No 23 e 24, o comentarista faz uso, né? Ele fala sobre Davi e Golias, poucos anos após o desastroso episódio entre os amalequitas, né? Saul mais uma vez enfrentava o problema dos filisteus.
embora esses esperassem reconquistar alguns territórios nas regiões centrais de Israel, o melhor que conseguiram foi em passe contra as forças de Saul em Epes Damim, um local não identificado, mas que o narrador diz que situa-se em Sucote, né? A Seca, o Vale de Elá, cerca de 32 quilômetros do sudeste de Jerusalém, embora os lados concordam que o confronto seria decidido em um duelo em vez de um combate aberto, de forma que cada um teve que escolher um guerreiro que representasse o seu povo. Os filisteus escolheram Golias de Gate, um gigante com cerca de 3 metros que provavelmente descendia dos anaquins. Então começou a reinar certamente muito jovem, quando recebeu um som de rei, mas não tão jovem a ponto de não ser capaz de olhar e cuidar do rebanho do seu pai sozinho. Está se referindo a Davi. A perícope da unção de Davi frequentemente é considerada tardia, né? Historicamente, assim sucessivamente. Tá certo? Então, vem comentando aqui assuntos primordiais sobre essa lição. Já quando o texto fala que ele descendia dos anaquins, já que fixaram residências nas cidades dos filisteus, por serem expulsos de Hebron. Josué capítulo 11, versículo 21 a 22. Então Israel, contudo, não achava alguém que representasse a nação de Javé. Finalmente Davi entrou em cena, havia estado em Jerusalém para ajudar o pai idoso, serviu como emissário dos tempos oportunos, capítulo 17, verso de número 15, né? E assim sucessivamente. Então, embora Davi tenha sido enviado para a frente da batalha a fim de levar suprimento aos seus irmãos, ficou tão ofendido com as maldições proferidas pelos filisteus, né, que ele mesmo fez-se voluntário para duelar contra Golias. Tomou consigo uma funda, feriu o gigante em nome e pela honra de Yahvé. No capítulo 17, versículo 45 a 50, Davi, portanto, mostrou que desde o início era o rei guerreiro que se ajuntou a Deus contra todos que desafiarem a soberania de Javé. Não é? Então, observamos de forma considerável, não é, que esse assunto é um assunto pertinente, né, um assunto interessante e que nos leva a uma reflexão, não é, de que Deus no controle, não existe gigante que nos vença. Então, se você está pensando que essa luta vai te matar, essa prova vai te sucumbir, calma, Deus está no controle. Com certeza, os armamentos e no tempo hábil você vencerá a guerra, tá certo? O que não pode é você usar armamentos dos outros, procurar a estratégia dos outros, como foi feito com Saul. Saul tentou dar a Davi seus armamentos, mas não dava certo, né? Quem era Golias, né? Conforme já dissemos aqui, Golias, este gigante vinha ameaçando, humilhando o povo de Israel, né? O exército de Saul, e até que foi derrotado por Davi nessa questão aí. Ainda Davi era muito jovem e que derrubou com uma pedra, uma funda, uma arma de arremesso de projéteis, consistindo aí em um pedaço de couro e 2 pedras. Em seguida, com a própria arma do gigante, ele cortou-lhe a cabeça, né? Cortou-lhe a cabeça, e as duas, com a própria arma do gigante, cortou-lhe a cabeça e ia amarrar. A narração bíblica conta que sua altura era superior a 6 côvados, ou seja, acima de 2,80 metros, né, de altura. E nós totalizamos logo 3 metros, né? E assim, porque há essa imprecisão. Contudo, há uma outra versão em que diz que Golias teria sido morto por Elana, ou Alcana, né, lá de Belém. Nesse texto se fala de Golias ou Geteu, né, que porém houve outro gigante, irmão de Golias, de nome Lamine, que foi também morto por Elcana, ou pela turma de
Davi, tá certo? Conta-se que Davi matou 4 gigantes, né? E eu falo que ele matou porque foi do exército dele, né? Por isso que é falado que ele matou esse gigante. E eu já vou citar os nomes desses gigantes, tá certo? Muito bem. Então, fazendo uso de toda a Bíblia aqui, quando vamos trabalhar essa questão da descrição de Golias, os originários filhos dos velhos Anak, Davi sozinho literalmente pisou no lagar, o tipo de Cristo, então o palmo acima mostrava a diferença de que levava e superava todos os seus irmãos, as características de um guerreiro bem preparado, quase invencível, os únicos problemas que ele estava do lado errado. Esse é o problema do rei, do Golias, rei dos filisteus, ou o valente lá, o guerreiro dos filisteus. Então esteve dificuldade, porque estava do lado errado. Deus estava com o seu povo, glória a Deus, né? Então podemos observar que dentro dessa demanda, Deus estava no controle de tudo, exatamente, no controle de tudo, e por isso o povo de Deus venceu a batalha, tá certo? Quando vamos trabalhar essa questão da historicidade desse texto, nós vamos nos deparar com a confiança em Deus. Davi, a história de Davi e Golias mostra a importância, né, da fé, de ter fé, né, de ter uma vida regrada à obediência ao Senhor, de ter uma vida regrada à oração, ao temor, né, da palavra. Então, quando vamos observar, vamos ver a importância de confiar em Deus. Davi confiou em Deus e acreditou que ele ajudaria a vencer Davi, né? Outro sim, ele teve coragem e determinação. Davi mostrou que a coragem e a determinação, apontou a coragem e a determinação para vencer, enfrentar o rei Golias. Ele não se deixou intimidar pelo tamanho e pela força de Golias. Os outros guerreiros ali, todos eles estavam com medo, né? E depois Deus usa pessoas comuns. Terceiro, Deus usa pessoas comuns. A história de Davi mostra que Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele era só o pastor de ovelha, mas ali Deus usou ele de uma forma extraordinária e ele venceu o gigante Golias em nome do Senhor dos Exércitos, tá certo? Outra, sim, a importância da preparação. Davi estava preparado para enfrentar Golias, porque ele havia praticado o uso da funda, havia confiado em Deus. Então, ele já era um homem preparado. Então, a preparação sempre vem antes. Então, se prepare. Se você está na guerra, Deus te preparará, te dá as armas suficientes para você adorar a Deus. Outro sim, a vitória de Deus, a vitória vem de Deus. A preparação e a confiança são fundamentais para superar os desafios. A vitória que vem de Deus, a vitória de Davi sobre Golias, foi resultado da intervenção de Deus. A história mostra que a vitória vem de Deus e não apenas da sua força e habilidade humana. Então, concluindo isso, nós vamos observar que essa historicidade é muito contundente, é importante para a nossa vida. Golias desafiou o povo de Israel em um combate individual, dizendo que se unia, se Israel o matasse, dizendo que se o israelita o matasse, os filisteus o tornaria servo dos israelitas. No entanto, se Golias matasse os israelitas se tornariam servo dos filisteus. Olha o que aconteceu. Davi matou Golias e os filisteus fugiram, né? Saíram fugitivos. A reação dos israelitas. Os israelitas estavam com medo. Golias não aceitaram, estavam com medo de Golias, não aceitaram o desafio. Nenhum deles estavam dispostos a enfrentar o Golias. Depois aparece um jovem pastor chamado Davi e se apresenta ali, né? Acompanhar os israelitas para acompanhar os israelitas e ouvir o desafio de Golias. Ele se ofereceu para enfrentá-los e foi autorizado a fazer. Davi enfrentou com confiança em Deus, usou uma pedra e uma funda para matá-los. Golias foi morto, né? Golias foi morto por Davi e os filisteus fugiram, né? Conforme eu já disse.
Então, dentro disso, nós temos a morte, que foi um grande golpe na vida para os filisteus, uma vitória importante para os israelitas, e também a história de Golias, um exemplo de fé, uma história de Davi e Golias, um exemplo de fé e confiança em Deus, né? Quando vamos fazer essa tratativa, vamos observar que todo o texto e contexto histórico do capítulo 17 do livro de 1 Samuel, nós vamos observar que ele é rico, é complexo e oferece várias lições, vários insights para que possamos fazer o uso da palavra e entendermos de forma muito coerente como Deus trabalha na vida do ser humano. Então, a história da vigoria ocorre aqui durante o reino, né, de Saul, ou foi o primeiro reino de Israel. Os filisteus eram inimigo constante dos filhos de Israel e estavam acompanhados lá no vale acampados no vale de Elá. O texto de 1 Samuel 17, ele pode ser dividido em várias seções. Por exemplo, as descrições de Golias e seu desafio, a reação dos israelitas ao desafio de Golias, a chegada de Davi e sua decisão de enfrentá-lo, o confronto entre Davi e Golias, a vitória de Davi e a reação dos filisteus. Então, o texto destaca a fé, confiança em Deus, que é contrastada com a falta de fé dos israelitas. Então, a descrição de Golias como um gigante enfatiza a aparente impossibilidade da tarefa que Davi ia enfrentar. As escolhas de Davi de usar a funda e a pedra são um exemplo simples, um exemplo muito grande de confiança de suas habilidades. Ele confiava em Deus e acreditava também nas suas habilidades, naquela habilidade propriamente dita. Dentro do contexto teológico, a história de Davi e Golias destaca a importância da fé e da confiança em Deus, e o texto mostra que Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando no coração dos nossos jovens, dos nossos irmãos, que a boa mão de Deus esteja sobre as vossas vidas, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.